agradecer a todos que aqui estão, participaram desse evento de grande valia, de conhecimento, e acima de tudo agradecer por todos aqui estarem, no dia que eu sei que para muitos é difícil, alguns têm filhos fazendo o Enem, mas vamos ser sucintos naquilo que serão apresentados, sucintos nas perguntas e, acima de tudo, bem objetivo a tudo isso e levarmos, acima de tudo, o melhor proveito possível. Vamos já início formando a nossa mesa. Convido o presidente do RC Guararapes, o companheiro Valdir Santos. Convido a presidente do Clube Largo da Paz, Gilmara Carvalho. O presidente do RC Boa Viagem, Ranier Michel. Presidente do RC Jaboatão Centro, Severino Freire. O presidente do clube Rotary Bloom, infelizmente houve um imprevisto, mas estamos aqui com o seu representante. Convido Flávio Carvalho. Nosso governador assistente, Gabriel Vanderlei, que representando todos os governadores presentes. Passamos agora aos palestrantes. Dr. Carlos Eduardo Carvalho, Vasconcelos, por favor. Dr. André Regis. E o nosso professor, Marcelo Barros. Para completar a nossa mesa, convido o nosso diretor da RI, Mário Oliveira Toninho. Para a abertura dos nossos trabalhos, passo a palavra ao presidente Valdir Santos. Bom dia a todos. Cumprimentamos rotarianos e não rotarianos presentes. Queremos registrar com satisfação a abertura deste evento e dizer para vocês que nós estamos aqui representando o Rotary. Somos rotarianos e aqui nós estamos marcando a força e a marca também de cidadania que traduz e mostra na prática a missão do Rotary. Sentimos-nos felizes e realizados com este evento. Para iniciar, vamos deixar a sequência com o nosso protocolo. Convido a todos de pé ao canto do hino nacional.
Passo a palavra à presidente Gilmara, representante dos grupos envolvidos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Mário Antonino, o nosso governador assistente Gabriel, através dele cumprimento os demais membros da mesa, os companheiros e visitantes aqui presentes. É com muita alegria que recebemos a todos para o nosso evento de Interclubes. Falar sobre ética sempre e será sempre um assunto pertinente, principalmente na atualidade, onde nos deparamos com tantos casos de corrupção. A corrupção é um problema crônico e cultural no Brasil, e alguns historiadores afirmam que a corrupção já nasceu na época da colonização portuguesa. Os colonizadores vieram ao Brasil para explorar as riquezas naturais sem se preocuparem com os índios. Aliás, é provado que os primeiros a serem corrompidos nesse país foram justamente eles, pois os portugueses os subornavam para conseguir tesouros brasileiros, os escravizavam e os roubavam. Mário de Oliveira Filho, advogado do lobista Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, fez uma afirmação perturbadora. Disse ele: pode pegar qualquer empreiteirinha e prefeitura do interior do país. Se não fizer acerto, não coloca um paralelepípedo no chão. Porque, infelizmente, a corrupção no Brasil é o sistema político. A crise destrói o país e muitas das nossas mentes e corações. E nos perguntamos o que fazer. E com essa expectativa, hoje viemos aqui escutar os palestrantes para que eles possam nos ajudar a entender um pouco o momento que o Brasil vive. Obrigada. Convidando um palestrante de ética, o nosso companheiro Carlos Eduardo de Vasconcelos, por favor. Nosso companheiro Carlos Eduardo Vasconcelos falará sobre ética fazendo interface com a própria palavra. Ele é rotariano, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, graduado em Direito pela Unicamp, diplomado pela Universidade de Harvard, da Geórgia, e pela FGV Brasil. Como advogado, especializou-se em Direito Tributário. É diretor de mediação do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, CONIMA. Presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB Pernambuco, professor de Mediação, Arbitragem e Hermenêutica Jurídica e coordenador pedagógico de Mediação em Práticas Restaurativas da Faculdade Guararapes, Pernambuco. Bom dia a todos, a todas. Prazer enorme, uma alegria imensa poder estar aqui nesta manhã, refletir juntos, para que possamos refletir juntos, refletir para a ação, pensar juntos, com vistas a provocar, a contribuir para que mudanças aconteçam. Então vamos pensar sobre a ética nesta perspectiva. E é muito bom estar aqui com o companheiro Mário Antonino, que sempre foi alguém que expressou na prática essa ética que nós defendemos. Aqui, os nossos companheiros todos, com o Valdir Santos, presidente do Guararapes, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes da mesa e me perdoe que o tempo é curto e às vezes o tempo corta até o momento da gentileza. Mas que a gentileza não falte, mesmo que nos falte o tempo. E até eu olho para vocês assim como quem saúda, ilumina, expressando o meu sentimento de alegria e de prazer de estarmos juntos como parceiros neste desafio.
Estendo tudo isso a todos vocês que estão aqui, muitos que eu não conheço pessoalmente, muitos que eu conheço desde a adolescência. Então é uma alegria muito grande estar aqui e iniciar essa nossa reflexão. Precisaremos fazer, inicialmente, alguma observação sobre como distinguir o que nós chamamos de ética e o que nós praticamos como moral. A ética, sabemos, que é a compreensão que cada sociedade desenvolve a respeito do que seria correto, do que seria errado, do que seria virtuoso, do que seria vicioso. É a nossa visão. Os filósofos chamam o campo da axiologia, das reflexões em torno dos valores. Enquanto que a moral, na verdade, é o modo como nós concretizamos esta visão de mundo. É o modo como nós nos comportamos. É a ética que nós praticamos. A moral, portanto, é o modo costumeiro em que uma determinada cultura coloca em prática os valores. Nem sempre a nossa moralidade bate com as nossas teorias. Nós sabemos que, às vezes, alguém que defende que se deve ser verdadeiro, na prática, na realidade, se comporta como mentiroso. Um pai pode dizer para o filho: meu filho, seja verdadeiro sempre. E ao tocar o telefone, dizer: se for para mim, avisa que eu não estou. Então essa é a grande diferença muitas vezes entre a teoria e a prática. Portanto, entre a teoria sobre os valores e a prática, portanto, a moralidade. A moral que nós praticamos, os costumes, a cultura que nós concretizamos. Feita essa distinção, é importante destacar que há elementos que a gente poderia chamar de elementos naturais e elementos culturais a serem considerados. Culturais, históricos. A nossa querida presidente do RC Boa Viagem, a Gilmara, a companheira Gilmara, tem referência ao elemento histórico da nossa formação de origem portuguesa, colonial. Ainda sobre essa questão, eu destacaria que a ética, ela é vista a partir de duas grandes visões. Uma visão que tem muito mais a ver com o elemento simbólico, unificador, a ideia de que existe uma verdade natural, uma verdade permanente. Daí a gente citaria a visão de Immanuel Kant, muito nesta linha, um chamado imperativo categórico, ou seja, o que é certo, independentemente do tempo histórico. É uma questão de racionalidade que se extrai da própria natureza das coisas. É um certo e um errado a priori, que já sabemos o que é certo e o que é errado antes. É uma ética chamada ética do dever, uma ética deontológica, baseada na realidade do nosso ser, que seria aquele ser que expressa uma natureza permanente. Segundo esta ética do dever, o comportamento esperado é sempre o mesmo em qualquer momento. Porque nós sabemos pela razão humana que é similar e tem características antropológicas similares, o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Nós intuímos que não se deve matar, porque ao permitirmos que se mate, a nossa vida estará em risco. Nós intuímos que não se deve roubar, porque se permitirmos que se roube, viveremos numa insegurança total. Isso seria intuído da nossa própria natureza, da nossa própria racionalidade, independentemente de qualquer circunstância histórica. Então é uma ética que sublinha este aspecto da nossa realidade.
enquanto ser humano. E é uma outra corrente que destaca um outro aspecto, um aspecto consequencialista, ou seja, o que efetivamente se tem como correto e errado não é propriamente aquilo que a gente previamente acha que é correto e errado. Claro que nós temos essas noções, claro que nós temos essas compreensões, mas na prática as decisões são tomadas a cada instante, a cada época da história, dentro de cada cultura, dentro da contingência política e econômica de cada povo, dentro da circunstância de segurança ou insegurança que se esteja a viver. E aí viria o exemplo do cidadão que está cruzando a Avenida Cruz Cabuá com a Avenida Norte, por exemplo, às 3 da madrugada, e o sinal, hoje não estão mais colocando o sinal vermelho, o sinal fica em atenção, o sinal amarelo, você observa e passa. Mas no passado havia o sinal vermelho e o sinal amarelo e o sinal verde para permitir ou proibir a ultrapassagem. E de madrugada o cidadão tinha que tomar a decisão: eu cumpro, do ponto de vista de uma ética kantiana, o dever de não cortar o sinal, ou eu vou ter que, em função da minha vida, do meu risco, situações que me preocupam, que estão acontecendo ali naquele momento, eu devo preservar determinados valores mais significativos, observar para ter o cuidado de não causar um mal, um risco desnecessário, cortar esse sinal. Então a ética consequencialista, também chamada de ética de responsabilidade, é esta outra visão de ética, que considera que nós só podemos ter certeza, criará boa vontade e melhores amizades, ou seja, contribui na dignidade da vida, da convivência, das amizades, do amor, da aproximação das pessoas, do fortalecimento dos vínculos, da cumplicidade e do companheirismo. Será benéfico para todos os interessados, naquelas circunstâncias de risco, cortar o sinal, será benéfico para todos os interessados. Então a prova quádrupla, ela compreende o valor de uma ética em sua dimensão natural, porque nós somos seres também, seres naturais, e especialmente valida a responsabilidade daquele que vai praticar o ato. Sem dizer que na teoria prevaleceu uma ética do dever, uma ética baseada na ideia de que as verdades do que é certo e do que é errado estão já pré-estabelecidas. Um rigorismo ético que se chocava de modo dramático com a moralidade praticada. 30, 40 anos, passou por uma revolução dos conhecimentos, uma revolução atualizadora, uma revolução de inclusão social, inclusão cultural, uma revolução de democratização das informações, de massificação das informações, de incorporação de pessoas ao sistema educacional. Este é um lado da história. O outro lado da história é: fizemos isto com a responsabilidade necessária, com a devotação, com a dedicação, com o compromisso, como prioridade zero da vida nacional. Fizemos isto como a Coreia do Sul fez, preocupada não apenas com a quantidade, mas acima de tudo com a qualidade em todos os sentidos, sentidos humanísticos, sentidos científicos, sentidos tecnológicos da educação. Não fizemos e não fazemos. Este é o primeiro grande comprometimento nosso como país. Do ponto de vista da ética, nós não fomos responsáveis, nós não praticamos uma ética de responsabilidade numa sociedade democrática que necessariamente tem que priorizar a educação, e não se prioriza a educação quando um professor é remunerado muito abaixo da remuneração de um policial.
ética e moral na vida pública brasileira hoje. Nós temos que ter muito cuidado em não atribuir de uma maneira, às vezes, leviana, a este ou aquele partido as responsabilidades todas pela grande crise moral que estamos vivendo. Até porque, em parte, esta crise moral, escancarada como está, é fruto de avanços institucionais. À medida em que as instituições avançaram e foram aprimoradas, nós estamos mais equipados para detectar as distorções. Este é um lado da história. O outro lado, eu acho o aspecto estratégico, por razões ideológicas, que foi adotado nas práticas dos últimos 12, 13 anos. Acresceu-se a nossa corrupção histórica, baseada na falta da educação consciente e responsável do povo, baseada no fato de que nós tínhamos uma visão patrimonialista, patriarcal, de dominação e de exploração da grande massa excluída. Nós incluímos mais. E por outro lado, nesta nova fase, houve uma preocupação em assegurar os eventuais sucessos da inclusão social. A ideia de que o grupo do poder representava o futuro, representava a justiça social, representava a conquista de um patamar mais adequado da vida social, de uma igualdade maior, de um acesso maior aos bens da vida para todos. A ideia de que este caminho seria o caminho da salvação nacional levou os ideólogos daquele grupo a entender como cabível a articulação de um projeto de apropriação de recursos, de tomada de recursos da burguesia, dos setores empreendedores, especialmente aquelas empresas que realizam contratos com o Estado, e essa apropriação visando manter a continuidade do projeto. Então, pela primeira vez na história do país, se desenvolveu uma estratégia consistente de permanência no poder pelas vias democráticas, mediante o asseguramento de recursos públicos consistentes e amplos, obtidos às avessas em negociatas não publicadas. Estaria por trás, entre aspas, uma ética de responsabilidade, da responsabilidade do partido que ordena esse projeto, em dar continuidade à implantação de uma sociedade mais igualitária. Todos aqueles, alguns de boa fé, outros de má fé, que participam desse projeto, de algum modo se envolveram na estratégia. E ficam revoltados quando segmentos críticos da sociedade brasileira questionam essa estratégia. Passam a entender que esses segmentos são moralistas, são segmentos retrógrados, que não querem o avanço da igualdade no Brasil. Passam a acusar aqueles que se colocam contrários a essas articulações, a esses vícios, atribuem a estes a alcunha de golpistas e burgueses reacionários que pretendem manter os privilégios e as iniquidades históricas do nosso país. Então estamos diante aí de uma doença infantil chamada maniqueísmo. A ideia de que do meu lado está a virtude e do outro lado está o vício. Do meu lado está
o justo, do outro lado está a iniquidade. Esta é uma das artimanhas das sociedades humanas. Artimanha que se apresenta em momentos históricos mais variados e que está dramaticamente colocada à nossa frente neste momento. Como lidar com isto de uma maneira consistente? Como lidar com isto de um modo sistêmico? Como lidar com isto democraticamente? Como compreender que, no final das contas, a ética efetivamente está associada à política, está associada à economia, está associada à ideologia, está associada ao sonho das pessoas? Será que nós temos, como país latino-americano, como nos libertar da ideia de um social ou de um socialismo continental que, de certo modo, se parece muito com o nacional-socialismo da extrema-direita do Hitler? Será que nós vamos ter que seguir o caminho da Venezuela, que, de certo modo, enveredou por este caminho de um continental socialismo militarizado, autoritário, em nome da igualdade e da justiça? Será que este projeto final, que, de certo modo, segmentos do partido no poder no momento do país está pretendendo? Se for, isto é muito preocupante. Então precisamos ter consciência dessas complexidades, desses desafios, para que não caiamos também no erro, no equívoco de uma posição meramente reativa. Nós não queremos um país dividido, um país de ódio. Nós trabalhamos com o amor. Nossa matéria-prima é o amor. E o amor sabe lidar com a diferença. Como disse Mário Antonino, o amor dilui as diferenças. Não que elas deixem de existir, mas que elas passam a ser vistas como oportunidades para uma grande discussão, uma discussão amadurecida e responsável, no sentido de se encontrar soluções democráticas, soluções negociadas, soluções efetivamente construídas com o espírito rotário do diálogo, da negociação, fundados numa ética de responsabilidade, uma prova quádrupla. Como nós vamos ter outros palestrantes, certamente com muito mais brilho, e vamos ter um momento para discutir, eu prefiro deixar tantas outras coisas que eu gostaria de colocar em aberto, para que a gente possa discutir isso de modo mais concreto, mais particularizado no momento dos debates. Por enquanto, por aqui. Obrigado. Mário Rodrigues. Bom, dando continuidade à nossa reunião, vamos agora ao quadro econômico. O nosso palestrante é o Dr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, falando sobre o quadro econômico do país. Ele é economista e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Federal. Possamos passar na primeira fila e possamos assistir a palestra do mesmo. Marcelo, por favor. Agradecer o convite feito pelo Rotary, agradecer a Valdir, a Gabriel, que me convidaram, e dizer a vocês o seguinte: eu fiz uma apresentação para a gente entender, pessoal, um pouco mais detalhes esse momento econômico que o nosso país está atravessando, para a gente tentar entender esse momento atual da economia brasileira. E pela capa aqui do início da apresentação, vocês estão vendo que o negócio está meio confuso. É um país com recursos naturais, uma população em crescimento, é um país com dimensões continentais, com muitas riquezas, e
a tendência é o Brasil crescer. A linha vermelha é a linha do crescimento zero, tá? Então a gente observa que em 115 anos, em 15 anos, a economia brasileira encolheu, tá? É o que a gente chama de taxa de crescimento negativo. É meio estranho falar taxa de crescimento negativo, mas é assim que a gente diz em economia. Então, eu começo a discussão dizendo que essa crise não é a primeira, nem é a última, tá certo? Mas é uma das mais fortes crises que a gente já teve no passado recente no Brasil. Então, se a gente sintetizar os anos que o Brasil decresceu, ou seja, os anos que o Brasil encolheu, o PIB encolhe, ok? Então, a gente teve ali um período, que foi um período que o Brasil, a economia brasileira girava em torno do café, 1902, 8, 14, 18, foram 4 anos que o PIB encolheu. Ali teve um fator de fora, externo, que foi a Primeira Guerra Mundial, 14 e 18, tá? Então, a economia brasileira nesse período dependia quase que exclusivamente do café, da exportação do café. Depois a gente teve 2 anos que a economia também encolheu, que foi o período pós a depressão de 29, certo? 2009, a crise americana, uma crise também nos Estados Unidos, mercado imobiliário americano, atingiu o mundo inteiro e o Brasil foi uma marolinha, menos 0,33%. Caiu, mas caiu pouquinho. E aí, finalmente, a gente chega aos 2 anos, 2015 e 2016. Então, pessoal, o resumo aqui é que essa crise econômica, ela não é uma crise normal no sentido que a economia é cíclica, a gente tem várias crises, mas não é comum um país como o Brasil ter 2 anos consecutivos de crise econômica, de recessão, de queda no seu PIB. Isso não é normal, não é comum, ok? Então, o negócio é diferente, essa crise está complicada, mas vamos lá. Mas poderia desligar um pouquinho essas luzes aqui para ficar melhor? Já em 14, a economia brasileira ela só cresceu 0,0%, tá? E a crise, esse ano 2014, nós tivemos uma crise que afetou os estados e a região de forma diferente. Em 14, os estados mais ricos, as regiões mais ricas, já apresentaram crescimento negativo. Minas Gerais 1,1, São Paulo 1,9 negativo. A região Norte e Nordeste foi poupada. O estado do Nordeste, Ceará 4,4, Pernambuco 2, Bahia 1,5. Os estados do Nordeste cresceram. Cadê a luz? Em primeiro lugar, eu gostaria até de compartilhar com vocês um pouco até do meu constrangimento de ter chegado atrasado e ter assistido a palestra do estimado colega Carlos Eduardo falando sobre ética, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Eu cheguei atrasado, isso foi para mim. Na verdade, eu cheguei atrasado um pouquinho, não foi por minha vontade, fatos supervenientes. A minha vontade me fizeram chegar um pouquinho atrasado. Nesse sentido, dando prosseguimento a esta manhã tão importante para todos nós, acho que é fundamental a gente discutir o futuro do Brasil dentro de uma perspectiva conjuntural. Eu quero dizer que as minhas palavras não serão também otimistas em relação ao atual cenário em que nós estamos vivendo.